motivado por esse coração desejoso do Evangelho que ele sempre teve e sempre testemunhou ter. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês estão nessa caminhada boa, maravilhosa, que é caminhar com Jesus. Então, caminhando com Jesus, a gente tem a certeza que Ele cuida de nós, que Ele zela por nós. E eu tenho certeza que essa comunidade é uma comunidade tratada e cuidada pelo nosso Senhor. O Felipe me mandou esse texto e disse que é um estudo, não é isso? Então eu vou ficar à vontade para olhar o texto desde a perspectiva de um estudo. Porque o número de versos me assusta sempre. Você vê um texto com muitos versos, eu estou acostumado a pregar em 2 versos e aí a gente vai abrindo isso. Mas como a gente está numa característica de estudo, eu quero olhar para ele verso a verso, ponto a ponto, e aí, à medida que nós formos crescendo na leitura, a gente vai percebendo esse texto por vários ângulos, assim eu acredito que fica melhor. João 12, a partir do verso 20, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Até aqui nós percebemos que alguns personagens entram em cena, porque se nós lermos todo o capítulo 12, ou o início do capítulo 12, o que antecede essa presença dos gregos, ou a aparição dos gregos entre eles, é a unção de Jesus por Maria. A gente sempre fala desse movimento de Maria em direção a Jesus como um movimento sentimental, como alguma coisa que se dá no terreno das emoções, porque, ora, Maria é mulher, e sendo mulher e tendo os sentimentos que tem, carregando as sensibilidades que possui, ela evidentemente olha para Jesus como Salvador, e o seu coração, todas as vezes que é mencionado nas Escrituras, é um coração quebrantado. Só que a gente tem a tendência de olhar esse movimento de Maria em relação a Jesus e colocar somente como uma ação sentimental, porque foi assim tratada, por exemplo, por Judas. A gente poucas vezes se vê pensando igual a Judas, mas na maioria das vezes a gente está no mesmo raciocínio. Ela se emocionou, pegou um unguento, um perfume caro, e quebrou e jogou aos pés de Jesus. Ungiu Jesus com aquele unguento, com aquele perfume caríssimo. Judas vira, ela se emocionou, podia ter vendido e dado aos pobres. Jesus, todavia, diz que ela se antecipou àquela realidade que Jesus estava destinado. Ela se antecipou ungindo Jesus. Agora você imagina, que escândalo da graça é saber que uma mulher, que muitas das vezes é identificada como pecadora nas Escrituras, toma a prerrogativa de ungir Jesus. de dar uma unção a ele que antecipa um movimento profético.
E os gregos chegaram nesse momento. Depois de Jesus ter sido ungido por Maria, ele entra em Jerusalém, montado num jumento, e o povo todo se mobiliza em relação a Jesus, ou na direção de Jesus. Então há muitas pessoas olhando para Jesus, prestando atenção nele, dando atenção a ele, chamando ele de rei, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É esse momento de uma unção profética feita por Maria. E o movimento de Jesus de fazer cumprir esse movimento profético, que os gregos aparecem querendo ver Jesus. É nesse entremeio entre a cruz e a predição da cruz que eles aparecem. E eles aparecem querendo ver Jesus porque a fama dele tinha chegado em todos os lugares. Diz o texto que os fariseus queriam até matar Lázaro também em razão da ressurreição de Lázaro. E uma vez que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, ele é evidência da messianidade de Jesus. Bom, eles ficam curiosos. E isso diz muito porque Jesus, ele provoca curiosidade. Jesus não é alguém que não é provocador. Ele provoca a nossa atenção. Ele nos chama a atenção. Muitas das vezes, podemos nos aproximar de Jesus com o desejo apenas de entender quem Ele é, de saber mais sobre Ele. Me diz mais sobre quem é esse Jesus. Muitas pessoas se aproximam de Jesus apenas motivadas pela curiosidade. E isso não é demérito ou mérito, apenas é uma forma de se aproximar de Jesus. Mas Jesus, ele faz uma intervenção. Olha para o verso 23. E Jesus lhe respondeu aos gregos, não a Filipe apenas e André. Ele lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Jesus ultrapassa a curiosidade. Porque Jesus, ele pode ser até atraído pela nossa curiosidade. Jesus pode ser até objeto da nossa curiosidade, mas ele sempre quer ir mais fundo nas nossas motivações. Ele quer ir sempre além dos motivos que nos trazem a Jesus. Há um ditado que na nossa religiosidade sempre é avacalhado ou posto de lado, que diz que muitos caminhos levam a Cristo. Na maioria das vezes a gente rechaça essa palavra dizendo que só existe um caminho. E de fato Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Mas há muitos caminhos que nos levam a Jesus. Há muitas formas de sermos atraídos a Ele. Os evangelhos dizem sobre dezenas e variadas formas que nos levam até Jesus. Os gregos foram a curiosidade. Maria Madalena foram os seus pecados. Aqueles
homens, amigos de um paralítico, foi a doença de um amigo. Aquela mulher no tanque de Jacó foi atraída por sede. Sede natural, humana, por necessidade básica. Muitas coisas podem nos levar e nos conduzir até a pessoa de Jesus, mas Jesus, uma vez encontrado, uma vez diante de nós, Jesus sempre dá conta de fazer-nos ultrapassar as nossas motivações. Sempre nos leva adiante, para além das nossas motivações. Então, nessa noite, e cada um de nós pode ter sido atraído por Jesus por alguma questão. Um filho, um esposo, uma esposa, uma conjuntura da vida, uma situação pessoal, íntima, uma doença. Jesus, ele pode ter sido atraído por você, ou você pode ter sido atraído por Jesus, por algumas dessas razões. Mas Jesus, nessa noite, deseja estabelecer um para além das nossas motivações. Por isso que essa palavra, que parece um pouco destacada do propósito de encontrá-lo, porque eles foram encontrar Jesus na curiosidade de saber se ele era de fato o Messias. E Jesus passa a falar da sua morte. Ele, não importa qual é a motivação que vocês vieram falar comigo. Ele meio que passa de largo da motivação deles. E olha para aquilo que é fundamental a respeito da relação que é necessário viver com Jesus. Ele vai direto ao ponto. Tem uma coisa que eu gosto em Jesus, que eu acho maravilhosa em Jesus, é que Jesus, ele parece que está à prova de rodeios, né? A gente chega para falar com as pessoas cheio de entremeios, né? Não, eu estava vindo aqui, passei rapidinho, não sei o quê, aí toma um café, fala sobre os pássaros, sobre qualquer outra coisa. Sempre tira um fio puxa um fio de uma conversa que não tem nada a ver com o que a gente deseja falar de fato, para depois ver se o ambiente é necessário para falar. Jesus não se dava com esse tipo de conversa, ele era direto. Ele fala que é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Vocês vieram buscar quem? O Filho do Homem? Chegaram atrasados. É hora do Filho do Homem ser glorificado. O máximo que vocês verão o Filho do Homem ser glorificado. Porque é necessário, é importante que essa glorificação se dê para que a relação que vocês desejam comigo não seja a relação utilitária de quem deseja algo e recebe algo em troca. É necessário que o Filho do Homem seja glorificado, porque o que vocês vieram buscar, o que vocês vieram observar, não é tudo quanto eu posso oferecer. Em outros momentos, Jesus já havia tido esse embate. Uma vez ele fez uma grande multiplicação de pães e peixes, uma multidão foi alimentada. Jesus resolve se retirar daquela margem
da cidade, vai para o outro lado do Jordão, aquela multidão o acompanha, atravessa atrás dele, os discípulos oprimem Jesus, dizendo, olha, eles estão procurando você. Ele fala, eles não estão me procurando. Estão procurando o pão que perece. Eu, todavia, sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a vida. Eu sou a fonte de vida oferecida para todos aqueles que desejam vida. E aqui, novamente, ele fala sobre essa relação fundamental entre aquilo que procuramos e aquilo que podemos encontrar em Jesus. O que procuramos, já dissemos, pode ser uma série de coisas. N coisas podem atrair a nossa atenção à pessoa de Jesus Cristo. O que podemos encontrar é essa glorificação que faz conjugar vida, morte e eternidade. Vida, morte e eternidade é aquilo que Jesus pode oferecer de maneira substancial a nós. Eu tenho dito aonde eu vou, que uma das melhores chaves de leitura do Novo Testamento é a consideração de que o texto, os evangelhos, são a soma dos ditos e feitos de Jesus. Aquilo que ele disse e aquilo que ele fez é um material que reúne os evangelhos. O modo como Jesus desejou se relacionar e revelar a Deus é através dos encontros. Todas as vezes que nós queremos olhar para Jesus nos evangelhos, compreender mais a respeito dele, não tem a ver apenas com o que ele disse. Não tem a ver apenas com o que ele fez. Tem a ver com o que ele disse e fez no encontro com o outro. É nesse encontro. O encontro é o layout da revelação de Deus aos homens. Porque o encontro, na maioria das vezes, proporciona experiência. Você pode encontrar com uma pessoa e ter uma experiência de ódio. Você recebe uma ligação, telemarketing, tem uma relação de ódio com esse encontro telefônico. Você pode ter também um encontro que proporciona uma relação amorosa. Os casados, quem já se namorou na vida, sabe disso. Encontrou aí, coração, uma experiência de afeto. O encontro com o filho. Eu tenho um filho pequeno, 1 ano e 6 meses. O encontro com meu filho, o primeiro encontro com meu filho, foi uma relação de amor, uma experiência de amor inigualável. Porque os encontros produzem experiência. Que tipo de experiência produz os encontros com Jesus? Os encontros com Jesus produzem experiências espirituais. Por isso que Jesus conjuga nessa pequena porção, nesse pequeno pronunciamento a eles, vida, morte e eternidade. Porque vida, morte e eternidade só pode ser compreendida a partir de uma realidade espiritual. Quando nós temos clareza de que a vida ela não se encerra aqui,
de que a vida que vivemos aqui pode ser impregnada da realidade eterna, que nos conduz à plenitude dessa eternidade, que é a experiência que Jesus deseja produzir em nossos corações. O que eles foram procurar? Alguém que respondesse a uma curiosidade: Ele é o Filho do Homem? O que eles encontraram? Eles encontraram Jesus dizendo que a vida aqui, limitada a esse mundo e a essas contingências, é uma vida pequena. Que a vida que Ele pode oferecer conjuga vida, morte e ressurreição. E de que maneira Ele diz? Ele diz assim: na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Se aquilo que ainda carrega a vida, que é a semente da vida, não morre. Alguém já pensou em semente como vida? Só pensa em semente como vida quem tem expectativa de futuro. Quem trabalha com aquele material. A maioria de nós, numa sociedade urbana, pensa na semente como resto e não como vida. A maioria de nós se relaciona com semente como? Alguma coisa que eu cuspo. Alguma coisa que eu separo na hora de limpar os alimentos e jogo no lixo. Só quem vive a realidade rural de uma expectativa no futuro, pensa na semente como vida. Jesus diz que a semente, que na maioria das vezes nós entendemos como algo descartável, carrega a vida, ou seja, é naquilo que é pequeno da nossa realidade, naquilo que é considerado como descartável, e ele estava falando da sua própria vida, é que mais vida pode ser produzida. Mas para que essa vida seja produzida é necessário morrer. É necessário morrer, ser enterrado, para que haja vida. Em outras palavras, ele estava dizendo, a expectativa de vocês de encontrar o Filho do Homem é a expectativa de uma vida de autoafirmação que produza morte. Porque a expectativa deles em relação ao Messias era o quê? Era um Messias davídico. Era alguém à semelhança de Davi, onde eles pudessem cantar, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus, como as mulheres cantavam a respeito de Davi. Saul matou seus 1000, mas Davi matou os seus milhares. O grito de Hosana não é o grito de acolhimento de Jesus na proposta de Jesus, mas é o grito de um Messias na proposta dos seus corações desejosos de um rei com espada na mão. Jesus não é esse Messias. Por isso que ele diz, é necessário que o trigo morra. Não que a semente morra, o grão de trigo morra. Não que ele seja posto num trono, mas que ele seja levantado no madeiro. E ele continua, quem ama a sua vida, perdê-la-á.
E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ele está falando sobre si e sobre nós, mas muito mais sobre si do que sobre nós. Nós devemos imitá-lo, seguir o caminho de Jesus, no segmento de Jesus, mas ele está falando sobre si. Ele está justificando a razão de dizer que é necessário que ele morra. Por quê? Porque quem deseja muito a sua vida, quem ama muito a sua vida, acaba perdendo ela. Ele está dizendo, se eu amar muito essa vida, eu vou perder. Eu não vou fazer cumprir o desejo do meu Pai. Agora, se eu desprezar essa vida, se eu aborrecer essa vida, eu aguardarei para a vida eterna. Ele está falando sobre si, justificando sobre si, e eles entendem, nós vamos ver como é que eles entendem isso. Ele continua, se alguém me serve, e aí convida que a gente entre no seu caminho. Convida para que a gente entre na sua lógica, que a gente adote a sua postura, que a gente comungue com ele desse mesmo desejo, porque se alguém me serve, siga-me. Siga-me no quê? Siga-me em aborrecer e não amar a própria vida. Siga-me em saber conjugar vida, morte e eternidade. Siga-me, e onde eu estiver, ali estarás também, o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Honrará com o quê? Com a vida eterna. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Aí ele, no meio deles, conversando com eles sobre essas coisas, depois de ter dito qual é o propósito da sua vida, que é conjugar vida, morte e ressurreição, ele diz, ele desabafa, ele abre o coração. E eu tenho a sensação de que muitas das vezes a gente despreza esses desabafos de Jesus. A gente passa por cima dele. Porque a gente antecipa o Cristo triunfante com o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré teve sentimentos, teve sensações. Podia ter até o coração e a mente perturbada por alguma contingência da vida. Ora, quando ele vê Lázaro morto, ele não chora. Quando ele olha para Jerusalém e vê a cidade numa relação com Deus totalmente envesada, ele não chora. Jesus era um homem, como diz Isaías, um homem de dores. Eu gosto muito dessa série, o The Chosen. Mas eu faço uma crítica construtiva a respeito dessa série. Eu acho que essa série retrata um Jesus muito paz e amor. E eu não estou dizendo que Jesus era um cara conflituoso, de sair brigando e rivalizando com as pessoas, não. Não é disso. É sobre seu sentimento, sua consciência de missão. Ele era um homem de dores porque ele sabia para o que ele foi preparado. Jesus carregava a angústia dessa morte. A gente às vezes olha para Jesus desumanizado pelo Cristo triunfante. Quando Jesus de Nazaré é um ser humano que carrega dores e sofrimentos. Ou então a gente humaniza muito Jesus,
tirando dele as dores e sofrimentos próprias da nossa humanidade, romantizando a sua relação com o outro e consigo mesmo. Olhar para Jesus é olhar desde a profecia de Isaías, ele era um homem de dores. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha a esta hora. E aí ele afirma, categoricamente, a sua oração: Pai, glorifica o teu nome. Essa relação é importante, porque ele diz, olha, a minha alma está perturbada. E o que eu direi? Direi, Senhor, afasta de mim esse momento, retira de mim essa hora, salva-me desta hora. Ele diz, não, eu não vou fazer essa oração, eu não vou pedir por clemência a Deus por esta hora e por esta angústia, mas eu vou fazer a oração de confirmação da minha missão em Deus. Senhor, glorifica o teu nome. Sabe, a nossa consciência de missão, eu não falo disso de maneira leviana, porque hoje em dia há uma teologia do sofrimento que circula muito os movimentos religiosos. Eu não creio que Deus deseja o nosso sofrimento para provar da nossa fé. Não acredito que se trata disso. Há muitas dores e sofrimentos da vida que nós devemos clamar a Deus por salvação, por misericórdia. Senhor, me livra disso. Não é esse o desejo de Deus para a minha vida. Há sofrimentos que nós devemos dizer, Senhor, salva-me dessa hora. Mas há sofrimentos da nossa missão em Cristo, das quais nós não podemos dizer, Senhor, salva-me dessa hora, mas sim, Senhor, glorifica o teu nome. Os sofrimentos que temos a respeito da nossa missão são sofrimentos que glorificam o nome do Senhor. Não estou dizendo que todo sofrimento deve ter essa consciência, mas que um sofrimento específico, aquele que diz respeito à nossa missão, nós não podemos dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, mas sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a respeito daquilo que o Senhor nos chamou, há desafios, há lutas a serem vencidas. E não sem razão, mas fazendo uma aplicação a respeito desse texto a essa comunidade que está no caminho com Jesus, está crescendo, está sendo desenvolvida, há sofrimentos que essa caminhada, que essa proposta de caminhada irá produzir no coração de vocês e na atividade de vocês de plantação e desenvolvimento dessa igreja. Mas não desista desses sonhos. Não desista dessa missão. Mas diga, Senhor, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta caminhada. Glorifica o teu nome nessa igreja. Glorifica o teu nome, Senhor, neste ajuntamento. Há dores, há problemas, há circunstâncias adversas, mas essa missão que o Senhor nos deu, de aqui e nesta hora, fazer a sua vontade, glorifica o teu nome.
glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. E ele diz, João retoma a palavra narrativa e diz, então veio uma voz do céu, aleluia, e disse, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Sabe, diante da nossa decisão firme, segura, de seguir a Jesus, de andar no seu caminho, haverão sempre mensagens de Deus a nós dizendo, eu já tenho te glorificado e ainda o glorificarei. Jesus, ele expressa um desejo futuro. Senhor, glorifica o teu nome. Senhor, glorifica o teu nome. Porque a situação era desesperadora, meus irmãos. Ele ia para a cruz. Ele sabia do sofrimento que ainda estava reservado a ele. E qual é a palavra dele diante disso? Senhor, glorifica. Aí Deus intervém. E diz, eu não o glorificarei apenas, eu já tenho glorificado. Aquilo que você já tem feito, já tem dado glórias ao meu nome. Aquilo que você já tem vivido, já tem se demonstrado como uma forma de glorificar o meu nome. Não é algo futuro apenas, mas é uma realidade sendo construída em você e na sua missão. Deus sinaliza do céu que não apenas fará no futuro, mas que aquilo que Ele fará no futuro, Ele já antecipou. Sabe, meus irmãos, há uma promessa nas nossas vidas, de nós não vivermos apenas neste mundo com uma expectativa futura. Mas a diferença da expectativa para a esperança é justamente esta. A expectativa, na maioria das vezes, nos projeta para um outro tempo. A esperança nos faz viver no presente momento, como se já fosse o futuro aguardado. Por isso que a palavra de Deus para Jesus é, eu já tenho glorificado. Eu já tenho te dado aquilo que você deseja para o futuro. Aquilo que você deseja para o futuro se realizará. Eu o glorificarei, mas eu já tenho antecipado essa glória. Porque a esperança é um convite a viver no presente momento com a glória da esperança futura. A esperança sempre nos convida a viver, aqui e agora, aquilo que nós desejamos para ali e além, como diz a teologia latino-americana. Ele continua narrando João. Ora, a multidão que estava ali, que tinha ouvido, dizia o que havia sido um trovão. Ou outros diziam, um anjo lhe falou. Sabe, às vezes a gente relativiza a experiência espiritual com Jesus. Como é fácil para a gente perder a atenção naquilo que Jesus está fazendo, né? Deus produz uma experiência real, verdadeira. Quantas pessoas
vem Deus falar consigo mesmo. Aí o pregador vem e fala algo nada a ver, mas a pessoa sentiu que era dela. Falou, não, foi para mim. Aí depois vai para casa, não, talvez nem tenha sido para mim. Ou então acontecem circunstâncias na vida que você fala, foi um anjo, foi um trovão. Deus abre uma porta e ao invés de agradecer a Deus por essa porta aberta, a gente diz, não, foi a circunstância da vida, foi um trovão. Não, foi um anjo. Não, foi Deus mesmo falando a você. Foi Deus mesmo agindo na sua vida. Foi Deus mesmo produzindo uma experiência da qual você possa dizer, o Senhor falou comigo. O Senhor é um Deus presente e Ele tem pronunciado a sua vontade na minha vida. Ele diz, respondeu-lhe Jesus a respeito desse trovão ou desse anjo que tenha falado. Ele diz, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Esse lance da glorificação nada tem a ver comigo. Tem a ver com vocês. Nada tem a ver comigo, porque eu sei, não apenas no meu coração, mas com a certeza da minha alma ligada ao meu Pai, ao Eterno, de que eu tenho glorificado o seu nome em tudo que eu tenho feito. E que ainda Ele, mais uma vez, e de forma contundente, surpreendente, o fará glorificar-se em mim. Mas vocês precisam desse testemunho. Vocês precisam dessa voz. Vocês carecem dessas demonstrações visíveis, aparentes, de Deus, porque são fracos no coração, são vacilantes na alma. E de fato, meus irmãos, eu não sinto como diferente as vezes que Deus tem mostrado o seu poder de maneira visível e real a mim e a qualquer outro, porque Ele o faz sempre na dúvida. Sabe, na maioria das vezes, a maior percepção que nós temos da presença de Deus é quando a coisa está meio na dúvida. Quando a gente começa a balançar muito, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo aqui, está certinho? Acho que eu vou parar. Ou então, será que está valendo a pena para mim? Será que eu preciso disso? É nesses momentos que o Senhor fala, eu o glorificarei, eu tenho glorificado e eu ainda o glorificarei. É nesses momentos que a epifania, que é essa palavra de revelação de Deus a nós, na maioria das vezes se apresenta como um caminha mais um tempo comigo. Não é por causa de Jesus, é por causa de vocês, diz ele. Porque há necessidade de testemunho sobrenatural. Olha, crer em Deus é um negócio muito difícil. Eu não estou dizendo que acreditar que Ele existe é difícil. Para a maioria das pessoas, acreditar que Ele existe é um fato. Não tem a ver com crer ou não crer. Agora, crer em Deus para mim, crer em Deus como alguém que caminha comigo, que anda ao meu lado, que me ama, que deseja estar comigo, mesmo diante das minhas imperfeições,
mesmo diante das minhas ambivalências, das minhas contradições, dos meus descaminhos. Para muitas pessoas, esse crer em Deus para si, como alguém próximo, como alguém que deseja, é uma coisa dificílima. Na maioria das vezes a gente diz que Deus está mais afim do outro. Eu não sou digno. Quando o Senhor diz, não veio esta voz por amor. Não veio essa voz, não veio essa manifestação, não veio esse testemunho público de Deus a respeito de mim, por amor de mim mesmo, mas por amor de vós, porque crer em Deus, crer neste Deus de amor, na maioria das vezes, para nós é muito difícil. E aí é nesse momento de dificuldade, de má compreensão, de dúvida, que Deus deseja e demonstra o seu amor para conosco. Nesse momento de dúvida, de incerteza, de sentimento de inadequação, de ser objeto do amor de Deus, é que Ele se demonstra como amor. Não foi por amor de mim, mas por amor de vós. Meu irmão, nessa noite, minha irmã, nessa noite, o Senhor deseja dizer que te ama. Te ama e deseja demonstrar o seu amor para você. Porque te ama. Não foi por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus diz a respeito da sua morte, de como a cruz seria uma evidência atrativa, atraente a toda a humanidade. Como a cruz é um símbolo até hoje da pessoa de Jesus Cristo, não é verdade? A gente pode não andar com cruz pendurada no pescoço e, sobretudo, por conta de questões de imagem, nós, na maioria das vezes, não nos sentimos à vontade com cruz ou com aquela imagem pendurada na cruz. Mas fato é que a cruz é a evidência da pessoa de Jesus Cristo. O seu anúncio, a sua mensagem está resumida na cruz. Quem quer que olhe para a cruz não se lembrará de um dos ladrões ladeando Jesus, mas automaticamente se lembrará de Jesus. Na história de Roma, muitos foram pendurados na cruz. Só um marcou a sua identidade e o seu significado de morte, tendo sido morto na cruz. Jesus, de maneira profética, diz para nós que a cruz dele é a evidência da sua missão. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu não quero marcar ou dar ênfase apenas ao sofrimento de Jesus, mas quem escolheu o texto foram vocês. Fato é
que a gente não pode, na nossa experiência com Jesus, ser muito rápido na sexta-feira da paixão, para o domingo da glorificação. Às vezes a gente é muito rápido, se esquece que a sexta-feira da paixão carrega significados importantíssimos para a nossa fé. Por isso que Jesus não disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: tome o sepulcro vazio. Nem a cruz, nem o sepulcro eram realidades daquele momento de Jesus. Todas estavam num futuro próximo, mas a única da qual Jesus chamou a atenção para que carregássemos foi a cruz. Porque a vida, diz ele, ela tem sofrimentos. Quando a gente passa muito rápido da sexta-feira da paixão para o domingo da glorificação, a gente evidencia que a gente quer um Jesus que só esteja ressuscitado e que a nossa vida não cabe os sofrimentos que a vida tem. A gente, na verdade, está em busca de um Jesus que pode nos trazer felicidade. Quando a cruz, a sexta-feira da paixão, nos diz sobre um Deus que vive conosco as nossas dores. Sabe, aquilo que a religiosidade nesse momento tem vendido é uma solução para todos os problemas. É um Deus que pode te dar riqueza, te dar dinheiro, te dar saúde. Não um Deus que esteja com você na sua dor e no seu sofrimento. E contaminado por essa consciência, quando a gente passa por dores e sofrimentos, o que a gente diz? Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não lembra mais de mim? O Senhor não me deseja mais? O Senhor não está mais comigo? A gente clama a Deus um abandono quando Ele está no nosso lado. A gente diz para Deus: o Senhor esqueceu de mim, quando em nenhum momento Ele saiu do lado de você, ou saiu do seu lado. Quando no seu sofrimento, Ele é aquele que está caminhando contigo no vale da sombra da morte, mas não para que a morte seja o seu fim, mas para te conduzir a pastos verdejantes, porque em Jesus, vida, morte e eternidade estão conjugadas. Todas as dores que sentimos, todo o sofrimento pelo qual passamos, não é um fim em si mesmo, mas Jesus deseja nos conduzir até pastos verdejantes. Isso significa que quando você passar por sofrimentos e por dores, não se questione aonde está Deus, mas ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Respondeu a multidão, e diziam, verso 33, e diziam isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem?
Nós ouvimos na lei que o Cristo vai permanecer para sempre, porque o cajado, o cedro, nunca apartará da mão de Judá. De Jacó, quando unge Judá como seu primogênito, rompendo a lei da primogenitura, que era de Rubem, e dando a Judá a sua primogenitura, a sua bênção. Ele diz, como leãozinho à espreita, olha, deita e come. O cedro nunca apartará da tua mão. Judá é a tribo a respeito da qual Davi é ungido rei. E na sua unção de rei, diz que a casa de Davi reinará para sempre. Cristo, então, segundo a lei, deve durar para sempre. Então, como Jesus agora diz que o Filho do Homem deve morrer, passar por essas coisas, a dúvida no coração deles é a qual? Quem é o Filho do Homem, então? Não é você. Porque a gente acha que a morte de Jesus, que o sofrimento de Jesus, assim como os nossos sofrimentos, são razões de fraqueza. Não pode ser o Salvador aquele que vai para a cruz. O Salvador não vai para a cruz. Não pode ser o Salvador aquele que é morto, mas aquele que mata. Jesus inverte a lógica. Jesus inverte a lógica dizendo que pela sua entrega voluntária, pelo seu amor expresso na cruz, seu amor evidenciado na cruz, toda a vida é redimida e o seu reinado na consciência e no coração daqueles que o seguem, aí sim, será para sempre. Porque a libertação que ele oferece não é uma libertação apenas de ordem política, social, mas é uma libertação de existência. Uma libertação que mobiliza toda a vida em direção a Ele. E não apenas alguns aspectos da vida. Toda a vida está mobilizada na libertação de Jesus. E aí ele diz, disse-lhe Jesus, a luz ainda está convosco. Vocês têm dúvida. Vocês têm dúvida porque eu disse que é necessário que eu padeça, que eu viva esses sofrimentos, mas a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ainda enquanto tendes luz para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. A relação com Jesus não é uma relação de dependência. O Messias que eles esperavam era um Messias que fosse uma luz posta para iluminar os seus súditos para sempre. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está fazendo a mesma afirmação que fora feito pelos reis e imperadores em Roma, como luz. É de Roma que toda a vida é iluminada, que todos os reinos recebem a luz. É do imperador, é de César que parte a iluminação necessária para a vida e para a existência. Jesus diz, eu sou a luz. Toma para si uma postura política bastante
preocupante para o momento que ele vivia. Mas diferente da luz de Roma, que só traz iluminação enquanto está posto um rei diante deles, a luz que eu trago é aquela que pode habitar os corações. De maneira que, não estando eu mais, vocês possam ser filhos da luz. Sabe, a gente fica pensando na nossa vida cristã e na maioria das vezes a gente pede para Jesus fazer alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa lá. Opera um milagre lá, faz alguma coisa. Dá um jeito, Senhor. Aí Jesus fala, se você for filho da luz, você vai lá e vai dar um jeito. Se você é filho da luz, você é a luz. Você tem poder de iluminar. Jesus, salva a minha família. Você tem poder para isso. Porque você foi feito filho da luz. Seu testemunho dá conta disso. O modo como você vive o Evangelho torna o Evangelho possível aos outros. Porque você é filho da luz. Ou seja, a salvação não vem apenas por Jesus, mas partindo de Jesus, alcança todos aqueles que são feitos filhos da luz para a salvação de toda a humanidade. Nós damos continuidade ao projeto de Jesus de salvar a humanidade, quando somos feitos filhos da luz. Estas coisas Jesus disse, e retirando-se, escondeu-se deles. Olha, quando há muita incredulidade, até Jesus não quer ficar perto. Não estou dizendo que a dúvida é alguma coisa a respeito do qual Deus não tenha paciência. Mas, se esgotando as explicações, o que mais fazer? Uma vez que tudo foi dito, olha, eu poderia parar aqui, e eu acho que estou na hora de parar. Mas depois de tudo isso que Jesus disse, se eles não creram, o que dizer mais? É melhor se esconder deles, né? É melhor ir embora. Jesus decide fazer isso, Jesus decide dar um tchau, fala, ó, gente, tchau, porque vocês não querem entender. E aí, João entende esse movimento de Jesus de se esconder. Ele entende e reporta isso justamente a profecia de Isaías. E ele diz, e eu acelero aqui um pouquinho a nossa leitura, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na sua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não se vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu sua glória, a glória de Jesus, e falou dele, falou a respeito dele. Uma vez que se esgotaram as explicações, o que mais fazer? Eu vou me esconder deles. Por quê? Porque os olhos estão cegados, o coração proibido de compreender.
Sabe, eu poderia pregar mais 1 hora só sobre essa questão. Porque eu acho que há uma relação entre ver e compreender muito interessante. Há verdades a respeito do Evangelho que precisam ser vistas. Porque o Evangelho, ele é dado a nós a partir da nossa percepção sensorial. Olhos aqui poderiam ser ouvidos, poderiam ser outras formas de percepção, mas há verdades a respeito do Evangelho que não estão na conta dos sentidos, mas do coração. Acolher as verdades do Evangelho no coração faz parte dessa dinâmica de ver e sentir. O Evangelho conjuga essas coisas. Esse ver, esse dado testemunhado pela nossa percepção humana, mas também sobre realidades a respeito do quais só o coração pode discernir. Vocês lembram de Maria? Quando via o seu filho crescendo e as atitudes absolutamente diferentes daquelas de uma criança comum, normal, ela olhava para Jesus e, diz o texto, guardava no coração. Tem coisa no Evangelho a respeito dos quais nós não compreenderemos com a mente, mas com o coração. Mas eu não posso me estender mais nesse texto. Ele diz, apesar de tudo, verso 42, até muitos dos principais creram, apesar disso tudo. Teve uma galera boa, entendida, aqueles sabidos de Israel que creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ah, quantas relações eu conheço nessa via. Homens e mulheres que creem em Jesus, do jeitinho de Jesus, mas para poder continuar na sinagoga, para poder continuar nos seus redutos religiosos, dizem que não creem nele. Ou não creem nele no jeito que ele é. Sabem que Jesus não tem nada a ver com prosperidade, mas estão ali porque é o negócio que dá certo. É aquilo que garante a sobrevivência. É aquilo que não os faz expulsos da sinagoga. Sabem que Jesus não é um moralista, mas vendem a imagem de Jesus de um moralista porque, afinal de contas, é a onda do momento. Sabem que Jesus não é um revolucionário, mas vendem Jesus como revolucionário porque é um momento de afirmações positivas a respeito de quaisquer coisa. Sabem que Jesus não cabe nessas rotulações que vira e mexe fazemos a respeito de Jesus, mas para ter fôlego, sobrevivência, para permanecer no mercado, porque amaram a glória deste mundo, negam Jesus, tal como eles no coração, lá no íntimo, lá dentro, no mais profundo, na região a respeito do qual Jesus deseja ser crido, eles creem. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, quem não crê em mim, mas naquele que me enviou, quem crê em mim, crê
não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar, não para ser uma régua moral, não para ser juízo sobre a consciência e sobre a vida de ninguém. O mundo, não vim para julgar ninguém, nem o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem posto sobre si o seu juízo, já foi julgado. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia a todos. Não eu. Eu não vim para trazer juízo sobre ninguém, eu vim salvar. Jesus vira para aquela mulher, pega em adultério, diz para ela, olha, eu também não julgo. Eu podia julgar você, eu podia te condenar, eu podia dizer para você que inferno você merece, quantas chibatadas você precisa. Mas eu não te julgo. Pelo contrário, o meu testemunho é que acaba te julgando. Essa palavra de amor, que uma vez não acolhida no coração, que se torna juízo sobre a sua consciência, porque você creu, porque você entendeu, porque você sabe que o que eu digo é a verdade, e mesmo assim você milita contra a verdade, sabendo da verdade. Então não sou eu que te julgo, é você mesmo que coloca a sentença sobre si. Porque se você ouvir as minhas palavras e crer, e ainda não andar no meu caminho, não seguir essa luz, é você que quer permanecer nas trevas. Meus irmãos, nós estamos nesse caminho com Jesus, porque decidimos que não iremos sofrer o juízo de nos afastarmos do caminho dele, mas andando com Jesus, no seu caminho, somos justificados por ele. Porque, verso 49, eu não tenho falado de mim mesmo. Isso aqui é uma coisa tão importante para nós pregadores. É um exemplo de Jesus a respeito de como anunciarmos o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com as nossas percepções. Não tem a ver com a nossa interpretação a respeito do Evangelho. Porque, na maioria das vezes, interpretar é submeter o Evangelho a um conjunto de códigos, de verdades, de pressupostos que filtram o Evangelho, que selecionam aquilo que cabe e aquilo que não cabe. E expor o Evangelho é dizer não do que tem de si mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu este mandamento, sobre o qual hei de dizer e sobre o qual hei de falar. Tudo quanto Jesus disse, tudo quanto a respeito de Jesus podemos dizer, é tudo aquilo que o Senhor nos deu como mandamento, como verdade. Eu sei que o seu mandamento
eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Tudo quanto a respeito de Jesus nós podemos falar. Tudo quanto a respeito de Jesus nós podemos dizer tem a ver com a sua verdade. E não com aquilo que nós queremos compreender a respeito dele. Desse modo, Jesus, na maioria das vezes, se apresenta como uma incógnita, como alguém indefinível. Se nós começarmos a dizer que Jesus é assim e não é de outro modo, a gente começou a fazer uma exegese de Jesus, uma interpretação de Jesus. Agora, Jesus, do jeito que ele é, muitas das vezes ele vai se apresentar como contraditório. Esse amor, que é amor, pura e simplesmente amor, e às vezes é fogo consumidor. Percebem a ambivalência dessa verdade? Ele é amor. E tudo quanto a respeito de Jesus nós podemos dizer tem a ver com o seu amor. Mas Jesus também nos contradiz do seu amor dizendo que é fogo consumidor. Ou seja, ele é o próprio empecilho de toda tentativa nossa de enquadrar ele como alguma coisa. Ele sempre nos escapa. E essa é a beleza de caminhar com Jesus. Não é saber tudo a respeito dele. É ir sabendo cada vez mais a respeito dele, enquanto no caminho nós o seguimos. Que o Senhor continue se revelando a você, ao seu coração, à sua vida. Que na caminhada com Jesus você possa compreender mais dele e mais dele seja produzido no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.